Na aula de hoje, pessoal, nós vamos começar o estudo da eletrodinâmica, o estudo da corrente elétrica. Vamos entender a diferença entre corrente elétrica alternada e corrente elétrica contínua, a famosa CA e a famosa CC, corrente alternada e corrente contínua. Vamos também falar o que é um circuito elétrico e quais os elementos que compõem um circuito elétrico. De quebra, vamos também conhecer a primeira lei de Ohm. Preparados, pessoal? Então vamos começar a aula de hoje. Vamos então começar o nosso estudo de eletrodinâmica, falando sobre corrente elétrica. O que é uma corrente elétrica, pessoal? Corrente elétrica nada mais é que um fluxo ordenado de cargas elétricas em um condutor, que são provocados por uma diferença de potencial, que é a tensão aplicada nos terminais deste condutor. Para que serve a corrente elétrica? A corrente elétrica, pessoal, ela vai alimentar um circuito elétrico. Para quê? Qual é o objetivo de existir a corrente elétrica? É isso que nós vamos ver a partir de hoje. Vamos adotar um sentido convencional da corrente elétrica. A gente sabe que, na verdade, os elétrons eles saem do polo negativo da bateria em direção ao polo positivo da bateria. Porém, antigamente não se acreditava dessa forma. Se acreditava era que os prótons que se caminhavam, os prótons que se movimentavam, que fluíam no circuito elétrico. Por isso, para não alterar esta convenção, ficou determinado que convencionalmente o sentido da corrente não iria mudar. Então a gente sabe que o sentido real da corrente elétrica vai do polo negativo para o polo positivo e o sentido convencional é o sentido contrário. Olha lá. Enquanto nós temos aí o sentido real da corrente elétrica, que é esse movimento dos elétrons livres da esquerda para a direita, o sentido convencional da corrente elétrica vai ser um movimento contrário a esse conhecido, Seriam as cargas elementares positivas fictícias. Por que fictícias? Porque a gente sabe hoje que os prótons, eles não se movimentam, porque eles estão muito presos ao núcleo do átomo. Não é verdade? Do conhecimento da teoria atômica lá da química, a gente sabe que o núcleo é formado por prótons e nêutrons e que os elétrons estão nas camadas da eletrosfera, mais externos a esse núcleo desse átomo. O que é uma corrente iônica? Uma corrente iônica é formada por íons, sejam eles cátions ou ânions. Vamos, por exemplo, pegar aí uma solução de água salgada, ou seja, H2O com NaCl. O NaCl é o cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha. Quando dissociado, quando misturado em água, esse cloreto de sódio ele se dissocia em Na+ e Cl-, que são os chamados íons, os cátions e os ânions. Com isso, a gente tem aí nessa solução aquosa íons que podem se locomover, fazendo com que uma corrente apareça aí nos terminais dessa bateria, Essa corrente é chamada de corrente iônica. Como que eu vou calcular matematicamente a intensidade de corrente elétrica, pessoal? Vamos pensar no seguinte, imagine esse condutor cilíndrico aí, um cabo mesmo, um cabo. Se você partir esse cabo de modo que você consiga pegar, como se falasse, uma pizzazinha, uma rodelinha desse cabo, picasse ele em dois, cortasse de forma que você tirasse uma rodelinha. Essa intensidade de corrente elétrica vai ser calculada como? Esses elétrons eles estão fluindo no cabo quando estão ligados a uma diferença de potencial. Então essa intensidade de corrente elétrica é exatamente a quantidade de carga elétrica que percorre e atravessa esse círculozinho, Cada seçãozinha aí, desse cabo, então esse círculozinho aí que a gente pegou é uma seção desse cabo.
né? Então, qual que é o tempo que ele vai gastar para atravessar essa seção, né? Então, a intensidade de corrente elétrica é exatamente esse cálculo. É a quantidade de carga que atravessa em um determinado intervalo de tempo. Por isso que a fórmula matemática para calcular a intensidade de corrente elétrica é exatamente a quantidade de carga dividido pela variação do tempo, ou seja, o tempo gasto para os elétrons atravessarem a seção reta desse condutor. Olha lá. A unidade de intensidade de corrente elétrica é o ampere, né? Que na verdade, quando eu estou dividindo carga por tempo, eu tenho coulomb por segundo. Na unidade de carga elétrica, coulomb, tempo, segundo. Coulomb por segundo no sistema internacional é o ampere, um A maiúsculo, porque é nome de um físico. Quando a corrente mantém o seu sentido invariável, ela é denominada corrente contínua. Então agora a gente vai começar a entrar nessa seara. Ó. Quais os tipos de corrente elétrica que existem? A corrente contínua e a corrente alternada. Como o próprio nome fala, a corrente contínua é aquela que não altera. Ela permanece invariável à medida que o tempo passa. Por isso que o gráfico da corrente versus tempo de uma corrente contínua é uma reta paralela ao eixo tempo. Por quê? Porque essa corrente não varia. Ao passo que a corrente alternada é aquela corrente que varia periodicamente no decorrer do tempo. Por isso que ela oscila, aumenta, atinge um ponto máximo, zera, diminui, altera, volta de novo num ponto máximo, ponto mínimo, ponto máximo, ponto mínimo. Ou seja, se eu fosse verificar no circuito elétrico, seria aquela corrente que vai e volta, vai e volta, nos terminais de um gerador, né? Um gerador de corrente alternada. No caso, se a gente fosse exemplificar, uma corrente de corrente contínua seria toda corrente que é gerada nos polos de uma bateria, de pilhas, né, de pilhas químicas que você usa aí para colocar no controle remoto da televisão, nas lanternas, em carrinhos, né, de criança, né, em brinquedos, né, de crianças, bonecas, né, essas bonecas que falam, você usa pilha ou bateria. Tudo é corrente contínua. Agora, se eu falo em tomada da sua casa, a energia elétrica que chega na tomada das nossas casas é a corrente elétrica gerada por geradores da concessionária de energia elétrica, geradores de corrente alternada. Porque você pode me perguntar, por que tem essa diferença? Por que existe corrente contínua e por que existe corrente alternada? A corrente contínua são para pequenos circuitos, circuitos de pequena distância, circuitos eletrônicos, por exemplo, como a gente deu exemplo aqui. Com o tempo, o pessoal da época, né, os estudiosos, os cientistas da época, eles verificaram que a corrente contínua ela não conseguiria iluminar em grandes distâncias. Por quê? Por causa da queda de tensão. Né? Por não ter esse ciclo de variação da corrente, né? Ora num sentido, ora no outro, a gente precisaria de ter cabos muito grandes e com um diâmetro muito grande que se tornaria inviável financeiramente e estruturalmente. Por isso, o aparecimento da corrente alternada. Verificando agora esse gráfico aí, a gente pode determinar a quantidade de carga elétrica em uma corrente elétrica. Como? Determinando a área do gráfico, ok? Então, toda vez que eu tiver uma carga da corrente elétrica por tempo, olha lá, o eixo vertical é a corrente e o eixo horizontal é o tempo, se eu calcular a área desse gráfico, eu consigo determinar a quantidade de carga presente aonde? Presente em uma corrente elétrica, ok? Então, essa quantidade de carga é exatamente determinada pela área desse gráfico corrente versus tempo. Tensão elétrica ou diferença de potencial, também chamada de DDP. Bom, o que significa uma DDP? Lembram que eu falei com vocês já? Que é a diferença de potencial que estabelece, que cria uma corrente elétrica? Vejam bem, para a gente conseguir uma corrente elétrica em um circuito elétrico, a gente estabelece entre os terminais de uma bateria uma diferença de potencial. A finalidade é converter
energia, algum tipo de energia em energia elétrica. No caso de pilhas e baterias, a gente vai estar convertendo energia química em energia elétrica. No caso de um gerador de uma usina hidrelétrica, a gente vai estar convertendo energia mecânica em energia elétrica. A pilha é um gerador elétrico, né? Então a gente tem aí, ó, um circuitinho elétrico determinando aí uma corrente elétrica, né, entre os terminais A e B. E entre esses terminais A e B, eu tenho o quê? Eu tenho uma diferença de potencial. Então essa diferença de potencial é determinada pela tensão no terminal A menos a tensão no terminal B, ok? Por isso, diferença de potencial. Eu tenho potencial em A e eu tenho potencial em B. Se eu faço essa diferença, eu tenho exatamente a tensão elétrica, ou DDP, entre esses terminais A e B. Aí eu apresento nesse slide aí, pessoal, o funcionamento de uma pilha, né? Esse funcionamento de uma pilha, do que se trata, né? Exatamente essa conversão de energia química, né, existente aí, ó, no interior dessa pilha, onde acontecem reações de oxirredução, e é gerada aí nos polos dessa bateria uma diferença de potencial que gera essa corrente elétrica, que cria essa corrente elétrica, ok? Que vai fazer o quê? Que vai alimentar esta carga, que no caso, é a carga aí desse circuito, é uma lâmpada, ok? A pilha, a gente dá o nome de gerador e a lâmpada, a gente dá o nome de receptor. Nesse slide, pessoal, eu trago para vocês a estrutura de uma lâmpada, né? Uma lâmpada de filamento de tungstênio, para vocês perceberem do que é constituído e como que é fabricada e formada uma lâmpada. Olha lá, vocês têm aí o filamento de tungstênio, que é exatamente ele que se rompe quando a lâmpada queima. Então, quando a lâmpada queima, esse filamento aí ele arrebenta, abrindo um circuito. Por isso que a lâmpada não acende mais, né? Ele derrete, né? E ele funde e ele arrebenta. E essa lâmpada não vai mais funcionar, ela não vai mais acender. Então ela é formada aí por uma haste central, onde eu tenho aí as ligações, né, que vão fazer esse fechamento no filamento de tungstênio, e esse bulbo, que é exatamente esse suporte de vidro, né, que faz esse invólucro desse filamento de tungstênio. Tá bom? A solda de liga aí embaixo, contendo aí estânio para contato elétrico, e aí eu tenho o circuito que sobe lá em cima, vai no filamento de tungstênio e desce para a base da rosca, né? Então aí eu tenho aí a estrutura de uma lâmpada de filamento. Essa é a estrutura básica de uma lâmpada incandescente. Lâmpada incandescente são lâmpadas de filamento de tungstênio. Olha esse exercício aí, pessoal. Um curioso estudante empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola resolve desmontar a sua lanterna, utilizando-se da lâmpada e da pilha retiradas do equipamento e de um fio com as extremidades descascadas, faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada, tendo por base os esquemas mostrados em quais os casos a lâmpada vai acender. Pessoal, como que eu sei se a lâmpada vai acender ou não? Voltando aqui, ó. Voltando no desenho da lâmpada. Vocês percebem que o circuito ele inicia nessa solda de liga, sobe, percorre o circuito e vai até a rosca? Então, se eu for ligar pilha ou bateria aí numa lâmpada usando um fio, eu tenho que tomar o cuidado sempre que uma polaridade da bateria vai ter que estar ligado nessa solda de liga e a outra polaridade vai ter que estar ligada aonde? Na rosca da lâmpada. Porque aí eu consigo o quê? Eu consigo um circuito fechado, ok? E aí eu vou conseguir êxito, né? Eu vou conseguir acender essa lâmpada. Então vamos voltar na questão. Será que no esquema 1 eu vou conseguir acender essa lâmpada? Vamos ver lá, ó. O fio está ligado lá no polo negativo da bateria, que é o polo de baixo, não é isso? Olha lá, polo negativo. E vai até aonde? A rosca da lâmpada está ligada aonde? A rosca da lâmpada está ligada no polo positivo, não é isso? Então, olha bem, se eu liguei a rosca no polo negativo, com fio, e o pininho no polo positivo, significa que eu consigo fechar o circuito e ele vai acender. Tranquilo? Olha lá. Então, a rosca ligada no polo negativo e o pininho está ligado no polo positivo. Beleza, ele vai acender. Esquema 2. Olha como é que o esquema 2 está.
pininho ligado no polo negativo e a rosca também, olha lá. Porque a rosca, olha lá, quando pega o fio lá, ó, olha na parte de baixo da pilha, não está ligado no polo positivo da bateria. Perceberam? Então essa lâmpada não vai acender. Situação 3. Eu tenho a rosca ligado no polo negativo e a pilha, né, o pininho da pilha ligado no polo positivo. É como se fosse o esquema 1 invertido, né, gente? Vai acender. O 1 e o 3 é o mesmo circuito, é a mesma ligação, só que invertido da direita para a esquerda. Não é isso? Situação 4. Também não vai acender. Olha que absurdo que eu estou fazendo. Estou querendo ligar o pino da lâmpada na lateral da pilha. Isso não vai acender nunca, né? Esquema 5. O esquema 5, olha outro absurdo. Fio ligado no bulbo de vidro da lâmpada. Isso não vai acender nunca. Esquema 6. Olha lá. A rosca encostada no polo positivo. Não é isso? E aí eu venho e encosto a rosca de novo no negativo. É curto. Não vai acender, né? Liguei a rosca toda onde? Estou fazendo um curto aí, ó. Olha lá. A lâmpada, a rosca da lâmpada está encostada no polo positivo da pilha. E aí eu venho com a rosca também e ligo lá no polo negativo da pilha. Isso não vai acender, né? Um tem que estar no positivo, outro tem que estar no negativo. E o esquema 7, olha lá. A rosca no positivo e o pininho no negativo. Aí agora sim, né? Cada um em uma polaridade. Né? A rosca encostado lá, deitadinha lá, mas a rosca está encostada no polo positivo da pilha. E o pininho com o fio, né, através do fio, ligado no polo negativo. Aí acende. Então a resposta é a letra D de dado. 1, 3 e 7. Efeitos fisiológicos da corrente. Pessoal, o nosso corpo, através das atividades musculares, emitem correntes, né? Correntes elétricas mesmo, através do sistema nervoso central. Então o que acontece? Se o meu corpo tem um contato com uma corrente elétrica de origem externa, pode acontecer graves descontroles no nosso corpo, né? Podendo ser de uma paralisia até uma parada cardíaca, né? Vamos ver como que isso acontece aí, né? Isso vai acontecer como? Com uma fibrilação ventricular, caracterizando o quê? Movimentos de contração não coordenados. Com isso, o que pode acontecer? Essa descoordenação atrapalha o bombeamento sanguíneo, podendo até parar. E para conseguir o retorno dos batimentos cardíacos de forma coordenada, fica muito mais difícil e raramente se consegue, principalmente espontaneamente, de uma hora para outra. Por isso que é muito falado no desfibrilador, né? Quando o coração sofre aí um ataque cardíaco, né? Precisa-se do desfibrilador exatamente para fazer esse trabalho aí de retorno do bombeamento correto, do bombeamento coordenado, né, do sangue pelo corpo. Quando a gente tem o contato com a corrente elétrica de origem externa ao nosso corpo, a gente pode ter danos sérios aí à nossa saúde, né? Aí tá um exemplo aí, ó. O menino pega um condutor com uma ponta e pega num outro condutor em outra ponta, e aí eu crio o quê? Uma diferença de potencial aí. Criando-se essa diferença de potencial, vai circular a corrente elétrica pelo corpo desse menino, né? Porque foi criado o quê? Uma diferença de potencial. Por isso, ó, nunca a gente deve usar as duas mãos simultaneamente em pontos diferentes quando se fala em cabos de eletricidade. Olha lá, eu tenho um condutor e o piso. Se eu pego no condutor e estou também sem isolamento no chão, né? Eu estou fechando aí também o circuito, né? O circuito do condutor por terra. Está sendo criada também aí o quê? Uma diferença de potencial. Com isso, a corrente vai circular pelo corpo desse menino, né? Porque vai ser criado o quê? Uma diferença de potencial. Quais os fatores que afetam a corrente elétrica que circula pelo corpo? Acoplamento entre mão e condutor, umidade da pele e área do contato, resistência elétrica associada ao percurso da corrente do corpo, acoplamento entre os pés e o piso, e sapatos com sola de borracha grossa ou piso com bom isolante, né, constituem uma boa proteção no caso de tensões domésticas em ambientes secos. Muita atenção para isso, né? Gente, não existe condutor, a gente já falou sobre isso, né, em conteúdos passados. Não existe condutor perfeito.
nem isolante perfeito. Às vezes você está com uma sandalinha havaiana lá, e já vai socar a mão lá no circuito energizado, não significa que essa borracha vai te manter isolado, né? Você pode ter um choque dependendo da diferença de potencial que vai ser criada ali, né, entre a sua mão e o piso. Então tem que tomar sempre muito cuidado com essa questão de eu estou isolado, né? Então, tem dúvida? Não faça, tudo bem? Todo circuitinho, pessoal, é preciso de proteção, né? Por isso que a gente sempre instala um fio terra nos equipamentos elétricos, né? Seja no painel elétrico, né? O painel que tem lá, o painel geral de alimentação da sua casa, sejam os equipamentos aí que tem liquidificador, batedeira, né? Isso daí vai ter essa ligação em terra exatamente na sua tomada, né? A sua tomada lá no padrãozinho vai ter uma ligação aterrada, né? Então esse fio terra aí é o que a gente chama de aterramento elétrico. É esse aterramento elétrico que não compromete a sua vida. Exatamente por causa da existência do fio terra, ou seja, do aterramento nas instalações elétricas, é que vai se evitar o choque. Por quê? Porque não vai ser criada ali diferenças de potencial. Se, por exemplo, tiver um fio descascado ali e encostar nesse painel, né? Se tiver, por exemplo, uma fuga para a terra ali, ó, ele vai fugir para onde? Essa corrente tem que ter um lugar para escoar. Se você não tem um aterramento adequado, na hora que você encosta, ele vai escolher o seu corpo para escoar. Por isso a sensação do choque, que pode apenas te dar um formigamento ou até causar a sua parada cardíaca, levando à sua morte. Então ficar muito atento com isso daí. Esses são os efeitos fisiológicos, né, pessoal, da intensidade da corrente elétrica. Olha bem, basta uma corrente elétrica tão pequena, de 0,001 a 0,01 amperes, para provocar pequenos formigamentos. É aquele choquinho que a gente sente, né, que dá aquela cosquinha na mão. Agora, se a corrente já começa a aumentar mais, 0,01 para 0,1 ampere, já aparecem contrações musculares, dor, dificuldade para respirar e até a parada cardíaca. De 0,1 a 0,2 amperes, fibrilação ventricular, né? Então já tem a necessidade de ter um desfibrilador, se caso aconteça aí essa fibrilação ventricular. De 0,2 a 1 ampere, aí já acontece a parada cardíaca, né? E, consequentemente, a parada cardiorrespiratória. De 1 a 10 amperes, uma corrente já bem mais alta, já provoca queimaduras graves, parada cardíaca, podendo levar até a morte. Olha lá, vamos ver esse vídeo aí, ó, de uma pessoa que está em cima de uma árvore, com uma vassoura na mão, e olha bem, e muito próximo, lá atrás, olha, vocês percebem fios elétricos, olha lá, fios fininhos, olha bem. E esses fios podem estar desencapados, ou então encostar um no outro, e ele vai procurar o quê? Olha bem, olha o que vai acontecer. Olha bem, o que aconteceu aí, ó? Esse fio nem encapamento tinha, nem proteção ele tinha, né? Ele nem estava isolado. Quando essa pessoa encosta a vassoura nesse cabo, o que acontece? A corrente vai dar preferência por passar pelo corpo dele e vai descer por terra. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e verificar sempre ao nosso redor se tem a existência de um circuito elétrico, para que não aconteça isso. Ainda bem que foi só um choque, né? Mas dependendo da tensão, da diferença de potencial aí, pode provocar queimadura grave e até a morte. Vamos falar agora do circuito elétrico. Olha lá, o que envolve um circuito elétrico? Quais são os elementos que compõem um circuito elétrico? Um gerador, os cabos elétricos, a chave interruptora, que é o que vai seccionar o circuito, olha lá, que liga e desliga o circuito, né? Ó. E a carga, que nesse caso aí está fazendo o papel de quê? De lâmpada, né? A carga é a mesma coisa que o receptor elétrico, tá bem? Então, quando eu abro o circuito, a lâmpada apaga. Por quê? Porque cessa a corrente elétrica, não é isso? Quando eu fecho o circuito, olha lá, fecho o interruptor, a lâmpada acende. Por quê? Porque começa a fluir nesse circuito corrente elétrica. Por isso que o nome, gente, é exatamente esse, circuito. Circuito. O que é um circuito? O circuito é por onde vai percorrer alguma coisa, né? Circuito elétrico é o que vai percorrer? É a corrente elétrica. Associação de pilhas e baterias. Olha lá. Se eu associo duas pilhas, olha lá, uma pilha de 1,5 em série com uma pilha de 1,5,
Quantos volts que eu vou ter ao todo aí entre os terminais desses cabos? 1,5 mais 1,5, 3 volts. Beleza? Agora atenção, não tem como eu ter corrente elétrica associando dois polos iguais juntos. Nesse caso aí, a lâmpada acende, olha lá, porque eu tenho polo positivo da bateria ligado no polo negativo da outra bateria. Eu não conseguiria corrente elétrica, eu não conseguiria acender essa lâmpada se eu colocasse o polo negativo junto ao polo negativo ou o polo positivo junto do polo positivo. Sempre tem que ser a associação do positivo com negativo. E se essas pilhas estiverem ligadas em série, eu sempre vou somá-las, né? Então, no caso aí, nesse exemplo, eu tenho uma tensão, né, uma diferença de potencial aí de 3 volts. Então, olha bem, nessa associação de pilhas e baterias, pessoal, o que eu tenho aí a diferença? Eu tenho aí uma ligação em paralelo e eu tenho uma ligação em série, né? À esquerda eu tenho uma ligação em paralelo, à direita eu tenho uma ligação em série. Já vimos aí que na ligação em série, que é o que está na direita, basta somar as pilhas, né? Se cada uma pilha tem 1,5 volt, ó, 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,5, 6 volts. Quando a ligação é em série. Perceba que a ligação em série é polo positivo ligado no negativo, o outro polo positivo da bateria ligado no outro negativo da outra bateria, e aí o polo positivo dessa bateria ligado no polo negativo da outra bateria, e aí vai. A ligação em paralelo, todos os polos positivos são ligados no mesmo ponto e todos os polos negativos das baterias são ligados no mesmo ponto. Qual que é a diferença desse circuito? Que nesse circuito em paralelo aí, a tensão, né, a diferença de potencial dessa associação é a mesma que se eu estivesse ligando uma bateria só. A diferença é que a corrente elétrica aí vai ser maior. Né? Então, se eu quiser ligar alguma carga aí que percorre por essa carga uma corrente elétrica grande, eu faço uma associação de baterias em paralelo, ok? Já numa ligação em série, a corrente é menor. Então, essa que é a diferença, né? Senão você pode estar pensando assim, então qual que é o sentido de eu ligar 5 baterias aí de 1,5 volt, 4 baterias aí de 1,5 volt, basta ligar uma só. Beleza, se eu ligar uma só, eu vou ter um valor de corrente, um valor de corrente menor. Agora, se eu ligo 4 baterias, né, 4 pilhas em paralelos, eu aumento a corrente elétrica gerada aí para circular nesse circuito elétrico, ok? Mas não vamos nos preocupar com a corrente elétrica ainda. A gente vai preocupar com essa associação de pilhas. Se a associação for em paralelo, eu tenho que pensar sempre dessa forma, né? A fonte de tensão aí gerada, né, por um circuito, por uma associação de pilhas em paralelos, vai ser o valor de como se fosse uma delas. Já numa ligação em série, é exatamente a soma das tensões de cada uma das baterias. Resistência elétrica. Pessoal, o que é resistência elétrica? Resistor é um elemento do circuito elétrico. E o resistor ele tem a finalidade de converter energia elétrica em algum outro tipo de energia. Pode ser energia térmica, pode ser energia luminosa, ao caso da nossa lâmpada aí. O resistor aí presente numa lâmpada é aquele filamento de tungstênio. É aquele que é o resistor. Né? E ele está convertendo energia elétrica em energia térmica e luminosa. Não é isso? Por que acontece isso? Porque quando a corrente elétrica tenta atravessar um condutor, o que está acontecendo? Está tendo aí o quê? Uma interação dos átomos e moléculas desse condutor, né? Fazendo com que tenha um aquecimento. É como se fosse um atrito mesmo. E essa resistência é exatamente isso, essa dificuldade que o circuito impõe da corrente atravessar o circuito. Então, por isso o nome resistência, né? Essa dificuldade que a corrente elétrica vai encontrar pelo meio do caminho, né? Por isso que quando a gente percebe lá, quando eu faço aqui, toda vez que eu vou fazer um atrito de uma mão com a outra, esquenta, né? Então toda vez que tem atrito que não foge de ser diferente, né? O caso da corrente elétrica, está tendo que atrito entre as moléculas ali no interior do condutor. Por isso que tem um aumento de temperatura. Quando você pega, por exemplo, num cabo, claro que num cabo isolado, né, gente? Você pega lá assim, um cabo do secador elétrico, do ferro elétrico, você percebe que ele está aquecido. Por quê? Por causa desse efeito Joule aí, ó. Então, esse efeito que dá de aquecimento, que é algo gerado pela corrente elétrica, é o que a gente chama de efeito Joule. Né? Exatamente esse aquecimento do cabo, né? dos equipamentos.
Olha lá, quem que é o resistor aí na lâmpada que a gente acabou de falar? Esse filamento de tungstênio, né? Qual que é a simbologia, qual que é a representação de um resistor, né, da resistência elétrica? É essa simbologia aí, ó, né, esses dentinhos aí de serra aí, né, como se fosse uma onda triangular, né? E são simbolizados pela letra maiúscula R, R de resistor, ok? Ou resistência elétrica. Daí a representação de um resistor. Primeira lei de Ohm. Para certos resistores, nós temos que, mantida a temperatura constante, a diferença de potencial aplicada em seus terminais é proporcional à intensidade da corrente elétrica que o atravessa. O que a gente quer dizer com essa frase aí? Olha lá. Primeira coisa, primeira lei de Ohm. Você ri. Né? Um macetinho para você decorar. Você ri. V é igual a tensão elétrica ou diferença de potencial, R é a resistência e I é a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica. Então, se eu multiplico a resistência pela corrente, eu encontro quem? Eu encontro a diferença de potencial ou tensão elétrica. Essa é a primeira lei de Ohm, ok? Resistência elétrica, a unidade é Ohm, ok? Essa simbologia aí, uma letra grega, né, que é a letra grega ômega. Eu posso escrever Ohm, simplesmente OHM, ou simplesmente usar a simbologia para essa letra grega ômega, ok? Aí eu tenho a simbologia, né, do resistor aí da corrente elétrica passando por ele. E graficamente, a primeira lei de Ohm é simbolizada por esse gráfico aí, ó. Então, pessoal, para um condutor ser dito ômico, por um resistor ser dito como resistor ômico, ele tem que obedecer essa lei, a lei de Ohm. E a lei de Ohm é uma lei de primeiro grau, né? Uma função de primeiro grau. Ou seja, toda função do primeiro grau determina uma reta, né? O gráfico é uma reta. Então, se eu vir aí um gráfico tensão versus corrente e esse gráfico for uma curva, eu já sei que esse condutor, né, que esse resistor, ele não é ômico. Por quê? Porque ele não obedece à primeira lei de Ohm, ok? Existem resistores que não são ômicos? Existem. Eles não obedecem à primeira lei de Ohm, ok? Então, para obedecer a primeira lei de Ohm, o que tem que acontecer? Tem que acontecer exatamente isso aí, ó. O gráfico ele tem que ser uma linha reta, com uma inclinação θ. Lembrando lá da matemática, né, que a tangente de θ é a inclinação dessa reta, né? E a inclinação dessa reta me traz quem? O cateto oposto pelo cateto adjacente, né? V dividido por I. Por isso que a tangente de θ é chamada de quem? É chamada de resistência. Né? Então, se a gente pega aquela fórmula lá de cima, ó, V igual a RI, é a mesma fórmula que eu escrevi aqui embaixo. Ó. R é igual a V sobre I. Né? É só passar o I que está multiplicando para lá, dividindo. Ou seja, não surgiu uma nova fórmula, é a mesma. Okay? Então, a primeira lei de Ohm é dada por V é igual a R vezes I. Você ri. Então, pessoal, essa era a matéria que a gente tinha para estudar e também para te ajudar a responder as 3 primeiras semanas que estão no primeiro formulário já postado lá na nossa turma, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procure. Manda mensagem, pode perguntar, lançar suas dúvidas aqui no canal, não tem problema nenhum. Tá? Vou estar pronto para ajudar vocês. Bons estudos, fiquem bem e até a próxima aula.